E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez, tá tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos estudar os tipos de matrizes. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Nos vídeos anteriores vimos os sistemas de equações. Aprendemos a resolver sistema com duas equações e duas incógnitas. Vimos também em outro vídeo como resolver sistema com mais de duas, com 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim, uma porrada de equações incógnitas através do método do escalonamento. Há muitos anos atrás, os chineses já pensavam em como era complicado resolver sistemas muito grandes. Porque se você lembra do vídeo anterior com o método de escalonamento, já dá um certo trabalho, né? Imagine um sistema com 10 equações e 10 incógnitas e 10 variáveis. Então eles desenvolveram um método de transformar sistema de equações em matrizes. Fazendo o quê? Só colocando os coeficientes. Por exemplo, o coeficiente daqui do x é 1, coloca 1 aqui dentro. Do y é 2, do z é 1, está sendo igual a 12. Então, observe que aqui em cima está só os coeficientes. Na segunda equação aqui, coeficiente 1, coeficiente menos 3, coeficiente 5, coeficiente 1. Na terceira equação, coeficiente 2, menos 1, 3 e 10. As matrizes são representadas tanto assim, entre chave, como entre colchete, entre parênteses também, certo? São sempre valores dentro de alguma coisa. Uma coisa importante no estudo das matrizes é determinar sua ordem. Uma matriz aqui geral, com m linhas e n colunas, a gente tem que primeiro identificar as linhas e depois identificar as colunas. Então, você vai realizar uma contagem de quantas linhas tem, quantas colunas, para dizer a ordem da matriz. Por exemplo, aqui, eu olharia que aqui tem uma linha, tem outra linha aqui, tem mais outra linha por aqui no meio, tem outra aqui. Então, nesse caso, ela teria m linhas, uma quantidade quase infinita de linhas, e de coluna também, porque eu estou dando um caso geral, teria uma coluna aqui, outra coluna aqui, outra coluna aqui e outra coluna aqui. Funciona da mesma forma, A linha é na horizontal e a coluna é na vertical. Então, nesse caso, essa é uma matriz de ordem m por n. Isso significa que ela tem m linhas e n colunas. Então, o primeiro valor que você coloca aqui é o número de linhas e o segundo é o número de colunas. Lembrando que linhas são nas horizontais e colunas são nas verticais. Basicamente, as linhas seriam o número de equações e a coluna seria o número de incógnitas, do nosso sistema. Uma coisa importante é que cada elemento ele é associado muitas vezes por esse símbolo aqui, A índice J, que a gente chama de AIJ também, onde o I é sempre o número de linhas e o J é o número de colunas. A gente vai fazer alguns exercícios mais para frente em outros vídeos, onde a gente vai ter que montar a matriz a partir de uma equação dada no índice J. Então, você tem que lembrar que o I é a posição da linha e o J é a posição da coluna. Por exemplo, aqui, esse termo aqui, o I dele é 2. Olha, quem está no I é 2 e o J é 1. Então, o I é 2 e o J é 1, mas a gente vai ver isso com calma em um vídeo mais para frente. Vamos dar continuidade nesse. Vamos captar isso melhor vendo alguns exemplos. Lembrando que uma matriz ela é de ordem m por n, onde m é o número de linhas e n é o número de colunas. Então, se eu tiver essa matriz aqui, 3, 5, 0, 2, 1, 7, e eu pedir o número de ordem nessa matriz. Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar é o número de linhas e o número de colunas. O número de linhas, eu vou contar aqui uma linha, duas linhas. Então, já sei que ela é uma 2 por alguma coisa. E aí, vamos ver quantas colunas tem. Tem uma coluna aqui, outra aqui e outra aqui. Então, no total, a gente tem 3 colunas. Então, a gente diz que essa é uma matriz 2 por 3. Então, se você ouvir falar uma matriz 2 por 3, significa que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Um outro exemplo aqui. Digamos que eu tenho essa matriz aqui, formada por 4, 7 e 1. E eu quero identificar a ordem dessa matriz. Então, a primeira coisa é identificar linha e a segunda coisa é coluna. Contando quantas linhas tem, uma linha, duas linhas, três linhas.
Então ela vai ser uma matriz 3 por alguma coisa. E agora o número de colunas. Essa tem apenas uma coluna. Então ela é uma matriz 3 por 1. Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos ver os tipos de matrizes que vocês vão mais usar ao longo dos próximos vídeos. A primeira é a matriz linha. Como o nome já diz, é uma matriz do tipo 1 por n, ou seja, contém uma única linha. Então, se ela só tiver uma linha, ela é uma matriz linha. Vamos ver alguns exemplos aqui. Está aqui uma matriz 1 por 2, que só tem essa linha, né? Tem duas colunas, o número de colunas pode variar. O que não pode mudar é que ela só tem uma linha. Outro exemplo, está essa matriz aqui. 403. Tem quantas linhas? Só uma linha. Então, ela também é uma matriz linha. Nesse caso, ela tem 3 colunas, mas como só tem uma linha, ela é chamada de matriz linha. Outro exemplo, está essa matriz aqui um pouco maior, mas apesar dela ter 4 colunas, ela só tem uma linha. Então, como ela só tem uma linha, ela é chamada de matriz linha. Você vê isso numa questão, já sabe que é uma matriz 1 por alguma coisa. Outro tipo de matriz bem comum é a matriz coluna, que é quase a mesma coisa da matriz linha, só que essa é uma matriz do tipo M por 1, ou seja, contém uma única coluna. Enquanto a linha tem uma única linha, a coluna tem uma única coluna. Vamos ver aqui um exemplo. Dá essa matriz aqui, 8 e 23, né? Significa que ela tem duas linhas, uma linha aqui e outra linha aqui, e só tem uma coluna, porque o 23 é um elemento, não é 2 e 3 separados, tá juntinho, então é o número 23. Então ela só tem uma coluna. Outro exemplo aqui, tá essa matriz que ela tem uma, duas, três linhas, mas em coluna ela só tem uma. Então, como ela tem uma única coluna, ela é chamada de matriz coluna. Uma observação, quando a matriz é formada toda por zero, ela também é chamada de matriz nula. Então, independente do formato, da ordem dela, se todos os elementos dela, todos a índice J dela, for igual a zero, ela é chamada de matriz nula. Não esqueça disso. Por fim, mais um exemplo. Essa daqui ela tem 4 linhas, mas continua com uma única coluna. Então, ela é uma matriz coluna. Um tipo de matriz bem comum nas questões é a matriz quadrada, que é uma matriz do tipo M por M, ou ainda N por N, mas que significa que o número de linhas é igual ao número de colunas. Por exemplo, digamos que eu tenho essa matriz aqui formada só por 8. Se eu for contar quantas linhas tem, só tem uma linha. Se eu for contar quantas colunas tem, só tem uma coluna. Então, como o número de linhas é igual ao número de colunas, ela é chamada de matriz quadrática. Um outro nome que também ela recebe, nesse caso específico, como ela só tem um elemento, ela é chamada de matriz unitária. Okay? Se só tiver um elemento na matriz, só um índice J, ela é matriz unitária. Outro exemplo aqui de matriz quadrada, está aqui, ó. 1, 0, 0, 6. Observe que tem duas linhas e duas colunas. É uma matriz de 2 por 2. Então, é uma matriz quadrada. Mais um exemplo aqui. Ó. Essa matriz ela tem 3 linhas e 3 colunas. Novamente, o número de linhas está sendo igual ao número de colunas. Então, é uma matriz quadrada. Outra matriz que vocês vão ver no enunciado das questões é a matriz oposta. É uma matriz menos A obtida a partir de uma matriz A. Como é que faz isso? Você só faz trocar o sinal dos elementos. Aqui um exemplo. Digamos que eu tenho a matriz formada por 1, menos 8, 0 e 6. E eu vou querer a matriz oposta dessa. Se é oposto, eu vou pegar o oposto de cada elemento. Aqui não tinha 1, vai virar menos 1. Ali não tinha menos 8, vai virar 8. Ó. Troca o sinal. O que era mais fica menos e o que era menos fica mais. O 0 não muda sinal, né? Porque o 0 é neutro. Então, o 0 é o único que não muda, continua 0. Mas os demais muda. Se for um 6, fica menos 6. Se fosse x, ficaria menos x. Então, sempre muda o sinal, a não ser, claro, no caso do 0. Beleza? Então, oposta muda o sinal dos elementos. Não confundir oposta com transposta. Então, oposta vem de oposto e de transposta vem de transportar. Como assim? É uma matriz quadrada
que é representada por um A elevado a T, T de transposta, obtido a partir do deslocamento ordenado das linhas por coluna ou vice-versa, coluna por linha. Como assim? Que doideira é essa? Vamos ver alguns exemplos. Digamos que eu tenho essa matriz A, formada por 1, 0, menos 8 e 6. E eu quero a transposta dessa matriz, que ela vai ser essa matriz aqui. Como é que eu consigo obter ela? Por exemplo, eu pego a primeira linha dessa daqui e eu transformo essa linha na coluna da outra. Olha, vou pegar a segunda linha e ela vai se transformar na segunda coluna da outra. Então, a linha vira coluna. Primeira linha vira primeira coluna. Segunda linha vira segunda coluna. Então, quando você transposta a linha para a coluna, ela é conhecida como matriz transposta. Um exemplo aqui um pouquinho maior. Está essa matriz A, 3 por 3, e eu quero a transposta dela aqui. Então, observe aí, que a primeira linha dela, formada por 5, 9 e 1, vai se tornar a primeira coluna dela. Observe que a segunda linha vai se tornar a segunda coluna e a terceira linha vai se tornar a terceira coluna. Mas professor, ela não mudou nada, ela ficou igual. Tem algum caso particular que às vezes você vai fazer isso, linha virar coluna, e ela não muda. Alguns casos especiais. Esses casos são chamados de simétricas. São matrizes simétricas quando a linha vira coluna e vice-versa e não muda a matriz. Nesse caso, a matriz A é igual à própria transposta, então ela é chamada de simétrica. Beleza? E por fim, temos agora a matriz queridinha de todas, aqui vocês vão ver muito, mas muito mesmo, que é chamada de matriz identidade. É uma matriz quadrada, onde todos os elementos da sua diagonal principal são iguais a 1 e os demais são iguais a 0. Vamos ver aqui uns exemplos. Tá essa matriz aqui, A, formada por 1, 0, 0, 1. Observe que se eu pegar um traço aqui na diagonal, eu só vou obter 1, e o que estiver fora dela é 0. Essa diagonal é sempre quando o A índice I for igual ao índice J. Por exemplo, aqui é o primeiro elemento da primeira linha, aqui é o segundo elemento da segunda linha, não é isso? Então, é 1, 1, aqui é 2, 2. Então, essa é a diagonal principal, onde os A índice J são iguais. Então, essa daqui é uma matriz de identidade porque a diagonal principal é formada por 1 e o restante é por 0. Vamos ver outro exemplo aqui agora de uma 3 por 3. Então, essa 3 por 3, ó, se você pegar a diagonal principal dela, é formada por 1 e os demais elementos são 0. Então, essa é também uma matriz identidade. E aí, se a questão falar bem assim, eu quero uma matriz de identidade de ordem 4. Você vai fazer uma 4 por 4, vai botar o 1, 2, 2, 3, 3, 4 por 4 com 1 e os demais elementos 0, que às vezes aparece assim no enunciado. Beleza? Agora que a gente viu os principais tipos de matrizes, vamos fazer alguns exercícios para fixar esse assunto. Exercício. Ligue as matrizes ao seu tipo correspondente. E aqui tem uma matriz, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra e por fim tem outra aqui. Então a gente tem 5 matrizes e eu quero que você identifique qual é transposta, qual é nula, qual é identidade, qual é linha e qual é oposta. Então recomendo que você pause o vídeo, tente resolver, depois de tentar e sim você dá play e segue comigo. Beleza? Tentou? Então vamos lá. Então essa primeira matriz tem um menuzinho na frente. Quando tinha um menos 1 na frente, qual matriz era? Isso mesmo, era a matriz oposta. Então, essa primeira matriz com menos 1, ela é oposta, né? Lembra que você muda os elementos. Então, se por acaso eu quiser saber qual era a matriz original, era fácil. É formada por 1, menos 8, 0 e 6. E essa segunda matriz aqui, ela é que tipo? O que mais pesa nela é que tudo é 0. Quando tudo é 0, ela é chamada de matriz nula. Dando spoiler dessa terceira alternativa, que ela é uma matriz de identidade, né? A diagonal principal é formada por 1 e os demais elementos é 0. Se você pegar essa identidade e transpostar ela, transformar essa linha em coluna, e essa segunda linha na segunda coluna, não vai mudar. Ela é um caso de
matriz simétrica também, ok? Não tem essa alternativa, então só marca a identidade. E essa laranjinha aqui, que tipo de matriz é essa? Olha, tem um Tzinho aqui em cima. Quando tem esse T, ela é transposta, né? T de transposta. Então não confundir. Quando for o menos, é oposta. Quando for o T, é transposta. A gente confunde porque a nomenclatura é parecida. E essa por fim aqui, ó, vocês dá para ver de cara que ela só tem uma linha, então ela é chamada de matriz linha. Se só tivesse uma coluna, seria matriz coluna. Beleza? Então esse foi o vídeo. No próximo vídeo a gente vai aprofundar as operações com matrizes e aí sim a coisa vai ficar interessante. Então até o próximo vídeo. Se você gostou, dá aquele like. Tchau, tchau.